Teatro é coisa de Isso é mulher? bom. O teatro ficou cena O teatro, mulher. Elas. Fala de mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de mulher. Patral. Fala de mulher. Papo de teatro. Teatro, mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de teatro, mulher. Consciência da mulher. Boa tarde! A gente está aqui em mais uma edição do Mulheres de Teatro, esse projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje a gente está recebendo a sensacional Thaís Dietrich. Bem-vinda, Thaís! Obrigada. Muito obrigada, foi sensacional. A gente está muito contente. Até então, no Mulheres de Teatro, a gente vinha falando de muitas tradições, de muitas histórias e muita coisa focada também em tempos idos. E no dia de hoje, ao entrevistar a Thaís, que é aluna do Departamento de Arte Dramática, a gente, de alguma forma, está também prestando uma homenagem aos alunos, todas do DAD, e também uma imagem de futuro que se abre de mulheres jovens de teatro, que também vão continuar essa trajetória linda que a gente já viu desenhada em tantas outras mulheres. Então, Thaís, muito bem-vinda. Eu vou começar te pedindo que tu te apresente ao invés de eu te apresentar. Fala, por favor, um pouquinho de ti, da tua trajetória no teatro, por favor. Claro. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que tem que se saber sobre mim é que eu venho de um espaço, de uma família onde as pessoas são muito fazedoras de tudo, assim. Elas são muito boas em milhões de coisas e isso é uma coisa que vazou muito para mim, assim. Então, meu pai pintava, desenha muito bem, meu avô também. Minha mãe tinha a mãe dela que era costureira e ela vivia a vida vendo ela costurar os figurinos de teatro para as peças dela infantil que ela inventava. Então, todas essas coisas vieram muito para cima de mim, assim. Então, quando eu iniciei na faculdade de teatro, foi uma coisa que eu comecei porque eu já tinha enfiado na minha cabeça desde os 5 anos de idade que eu queria fazer teatro e porque eu queria me emprestar. E era uma coisa que, ok, tá, tu tá ali fazendo teatro, só que a minha relação com figurino, ele começou quando eu também queria dar vazão, assim, às expectativas da minha família também, porque eles ficaram a minha infância pensando que eu ia ir para artes plásticas, para moda, para alguma coisa assim, porque eu já tinha trabalhado como assistente de alfaiate, essas coisas. E aí eu tive a chance, assim, entrando no DAD, conhecendo o guarda-roupa, de ver uma nova possibilidade, assim, para mim. Então, quando eu vi isso, eu pensei, tá, agora isso é uma coisa que eu poderia trabalhar, porque
não me via desenhando, não me via fazendo qualquer outra coisa além de atuar. E aí eu percebi que, pelo menos, fazendo figurino e me interessando por essa área, eu ia estar podendo usar um pouquinho desses talentos em outra coisa. E foi muito bom, assim, para mim, porque isso criou toda uma forma diferente para mim de enxergar tanto o figurino quanto a atuação. Hoje em dia, tipo, agora mesmo trabalhando em casa, é uma coisa que eu me permito partir primeiro do figurino para desenvolver e criar um personagem, por exemplo. Então, eu acho que é isso. Acho que essa é a coisa que eu mais tiro, na verdade, da minha experiência na faculdade, assim, como eu aprendi a misturar essas duas coisas e como elas me representam hoje em dia, assim. Que legal, Thaís. Tu já mencionou o guarda-roupa do Dade, que é, enfim, o lugar que nos fez que nos oportunizou um encontro, digamos assim, ainda que tenha começado em sala de aula antes disso, mas nem todas as pessoas sabem que existe um guarda-roupa para os alunos do Dade, que a gente tem um pequeno acervo de peças. Esse acervo, eu fiz um projeto em 2007 e, claro, todos nós no Dade, nós batizamos esse acervo com o nome da única funcionária que a gente teve, a única técnica da URGS que trabalhou lá dentro, que foi a Lígia Mara Régio da Cunha, e era uma mulher incrível, dedicada aos figurinos, trabalhava com tanto amor dentro do guarda-roupa. A profa Marta Isaacson também aproximou a Lígia do guarda-roupa antes de eu chegar e continuar um pouco essa história. E quando eu, voltando do doutorado, em 2015, eu reabro o guarda-roupa, que tinha ficado 2 anos fechados. A pessoa que vem trabalhar no guarda-roupa junto foi tu, e foi um presente para todos nós. Eu diria até que é um presente para todos nós ainda hoje, porque essa parceria, ela cada vez é mais sólida e segue muito viva e muito cheia de alegria. Muitos alunos, muitas pessoas passaram por esse guarda-roupa para nos ajudar, né, Thaís? Sim, quem sabe, eu queria que tu talvez relembrasse um pouco essa história dentro do guarda-roupa do Dade, quais as pessoas que tiveram juntos, que alunos principalmente, a gente não vai poder nomear todos os alunos que nos ajudaram, mas alguns tiveram mais do lado, mais tempo, né? Estou pensando no Tainan Rocha, estou pensando na Bruna Ávila, estou pensando no Sandra Liprandini, estou pensando na Júlia Santos. Júlia, sim. Claro. Isso. Querida, por favor, ajuda a trazer um pouco dessas imagens, desse tempo que a gente está trazendo no guarda-roupa. E mais do que isso, eu queria que tu dissesse para a gente em que toda essa experiência te encaminha, em que ela te ajuda a ocupar esse lugar de figurinista que hoje tu já ocupa. Tu não falou da tua experiência com cinema ainda, mas eu quero ouvir. Tá, vamos começar pelo guarda-roupa, então. Bom, quando eu comecei na faculdade, teve um dia muito especial, muito marcante para mim, que a gente chegou de manhã, eu e a minha barra, o restante dos alunos, e a gente não teve aula nesse dia, era uma poéticas, algo assim. E quem ficou junto conosco nesse período, que seria o horário da aula, foi o Chico de Assis. E o Chico, ele é conhecido por uma pessoa que fala bastante, ele resolveu apresentar para nós o departamento, falou e chegou no guarda-roupa, que era uma coisa que a gente não fazia ideia que existia ali dentro. E, claro, a gente nem conhecia todas as salas ainda, mas era ali uma porta que estava fechada de um espaço mágico ali que a gente ainda não tinha conhecimento. E aí ele passou essa manhã inteira conversando com a gente, falando sobre a história do guarda-roupa, como ele surgiu, como ele foi montado pelas pessoas aos poucos, e como ele estava fechado também. E como foi desaparecendo partes dele com esse passar de tempo que ele ficou fechado, como ele estava depredado, enfim. E aí foi uma coisa muito impressionante para mim, assim, de ficar escutando aquilo. Eu fiquei muito curiosa de como que era o guarda-roupa dentro, todo mundo da minha turma, eu acho, também. E a gente teve a sorte, depois, passou um tempo que em aula
Gisela, nos disse que estava planejando assumir a responsabilidade de cuidar dele de novo, assim. E aí eu me lembro de chegar em ti e dizer, olha, eu fiquei muito impressionada com a história, eu quero fazer parte de ajudar nisso. E logo depois a gente começou a organizar esses mutirões que a gente fazia, né? E foi demais, assim, porque realmente a gente entrou lá, era uma bagunça, era uma coisa louca, tinham quebrado lâmpada lá dentro, né? Era alguma coisa assim, era muito insalubre de estar ali. E fomos lá com luvas e máscaras e passamos muitas tardes lá escutando o Chico Buarque e outras coisas. E foi maravilhoso, porque a gente foi conseguindo colocar aquele lugar para cima e ver o que existia lá, porque os próprios alunos já faziam algumas barras, não sabiam o que existia ali dentro. E eu acho que isso também era um sintoma até do figurino não ser uma coisa que a gente se importasse tanto nessas primeiras etapas, assim, pensando que, sei lá, uma das reclamações dos alunos nessas fases iniciais era que o figurino ficava para a última hora, sei lá, para uma apresentação, para alguma coisa assim. E é o tipo de coisa que eu sempre discordei bastante de fazer, então. E foi isso, foi começando essa relação, que eu, sei lá, considero o guarda-roupa um relacionamento muito longo, assim, nossa. E começou aí a paixonite, assim, pelo guarda-roupa, foi muito especial para mim. Aí a gente estava nesse sistema aí, que era arrumar, colocar nos cabides, tentar catalogar, a gente tentou catalogar algumas vezes, ele não tem uma catalogação ainda, ele é muito anarquista, mas saber mesmo o que existe, acho que ali foi o início do processo, assim, de download, porque hoje em dia eu me considero ainda o único HD do guarda-roupa, assim, tipo, eu sei o que tem ali dentro, se as pessoas me perguntarem, eu vou lembrar daquela peça que está escondidinha ali, e a gente teve muita ajuda de muita gente legal, foi uma época muito bonita, assim, nossa, a gente tinha uma barra muito alegre, muito carinhosa, muito companheira, sim. E principalmente que pegava muito no tranco, assim, de ajudar, assim, nesses sentidos, assim, a gente teve a barra 14 foi muito envolvida nessas questões, assim, de manutenção mesmo do departamento, de tentar deixar o ambiente melhor e mais agradável, mais harmonioso. E aí a gente tinha o Tainan Rocha, que é o nosso chuchu, desde sempre esteve lá com a gente e participou de todos os desfiles, já entro na história do desfile. Tínhamos o Felipe Luz, tínhamos a Vitória Titon, e com o tempo também tínhamos muitas pessoas, o Maurício Schneider também, e aí com o tempo a gente foi criando quem eram esses grupos que ficavam ali como os protetores do guarda-roupa, assim. E que estavam quase sempre lá, sempre tinham caras novas, tinham caras antigas, e isso foi criando esse processo também das pessoas irem conhecendo o que estava ali dentro e se divertindo com isso. E foi muito especial. Aí depois passou algum tempo, a gente tinha a Júlia Santos, que estava sempre ali junto comigo, a Bruna Ávila se tornou a minha grande sucessora também, e ainda uma pessoa com ascendente em virgem, graças a Deus, para colocar aquele lugar nos trilhos e organizar, porque apesar de gostar de arrumar, o que eu gostava mesmo era de ficar botando as roupas, experimentando roupa, e quando vinha gente mostrar mais roupa. E o Sandro também foi incrível nisso. O Sandro foi um milagre, isso é a verdade. Foi a evolução dos Pokémons. Primeiro tinha eu que entendi o que tinha ali dentro. Depois veio a Bruna e a Júlia, que gostavam muito de roupas e também começaram a disseminar a ideia. E aí veio o Sandro. O Sandro, gente do céu, ele deixou aquilo ali de um jeito que era a coisa mais linda e organizada do mundo. Assim, a grande evolução do Pokémon mesmo. Assim. Ele foi maravilhoso para todos nós, assim. E a gente foi se dividindo, na verdade, nessa coisa de atender as pessoas no guarda-roupa. Acho que eu nunca cheguei a sair completamente de lá, porque a gente continua nessa e acho que, na verdade, é muito bom, porque deveria ser um espaço com mais bolsistas, na verdade, para cuidar dele. E que mais? Aí, logo que o guarda-roupa começou a ficar organizado ainda nesse primeiro ano, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque as pessoas, ok, voltou a funcionar o guarda-roupa, mas o que tem dentro do guarda-roupa? Além de um monte de caco velho, tralha e sacola. E
Aí eu tive a ideia do desfile do guarda-roupa, que seria justamente, inicialmente, para a gente só mostrar para as pessoas tudo que tinha de legal lá. Porque eu tenho muito isso, que eu não posso ver uma roupa estranha, que eu já começo a pensar no que quem é que vai estar dentro dela e qual personagem pode estar dentro dela. Para mim, uma roupa é muito como um roteiro, na verdade, e vice-versa. Assim. Eu vejo a roupa, eu vejo o estranhamento que eu tenho com a roupa e eu já imagino qual é o personagem que pode estar ali. E quando eu estou lendo uma peça, um roteiro, a mesma coisa, eu já estou imaginando o que a pessoa veste. Então, o desfile foi essa oportunidade para a gente dar visibilidade para os outros alunos desse ambiente. O primeiro foi pequenininho, mas foi muito legal, foi lindo. E ele criou esse espaço de poder ser anual, assim, de ter continuidade. Cada vez ele se tornou um desafio maior para a gente, de ser maior, de ter temática, de ter mais gente, de ter que vestir mais pessoas. Eu agradeço muito que alguém tenha escutado essa ideia megalomaníaca e achado que ela era possível de se concretizar. Ela foi e ela é possível de se concretizar. Esse alguém sou eu. E essa pessoa é a Gisela. E foi demais, assim. Foi incrível e continua sendo incrível. E acho que essa relação com o guarda-roupa, ela serviu para me dar muita base, assim, na verdade, de tanto quais são as possibilidades que uma roupa tem, quanto quais são as limitações dela, assim. Tipo, eu vi nas primeiras chances que a gente teve de apresentação, assim, que a gente entrou na faculdade, justamente isso, que a gente passava muito tempo trabalhando no corpo e criando alguma coisa, uma cena, um personagem, e a gente chegava ali naquela reta final e tinha chance, sei lá, uma semana antes, de entrar no guarda-roupa e achar alguma coisa. E eu achei isso terrível, na verdade. Eu sei que é importante todo o processo de criação e às vezes a gente não está pensando ainda no que vai vestir, só que isso também é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está fazendo, né? Porque o figurino, ele pode limitar os teus movimentos, ele pode, sei lá, não combinar com tudo que tu já criou antes. Tu tem que pensar nisso. Eu acho que o figurino, ele, como máscara, ele tem um poder muito grande, assim, como porta mesmo. Tu pode ver, sei lá, o amigo tímido que tu tem, que tá sempre vestido de bege, mas vai sair pro carnaval, botou uma fantasia e já virou outra pessoa, entendeu? Ou, sei lá, a mãe, a sogra, que vai lá botar um vestido de festa para ir no casamento e virou aquele mulherão que tu nunca tinha enxergado antes. E não é que tu vai simplesmente criar alguém que não é tu, mas tu tá ali abrindo uma porta de algo que é tu, que te permite ter aquela confiança sobre aquilo, ou se libertar e ser aquilo que tu quer ser naquele momento. E eu acho que isso é a coisa mais linda que tem do figurino, assim. Então, o guarda-roupa era isso, ele era um espaço para mim de experimentação, um espaço para mim saber o que existia ali. E logo depois, assim que eu comecei ali, trabalhando como bolsista, primeiro voluntária,
o Bruno Fernandes e o Léo Tchotcholovics me convidaram para ser figurinista das peças deles. E aí foi o meu primeiro desafio ali, porque eu tinha somente nenhuma experiência e o guarda-roupa para me ajudar. E aí eu vi que o guarda-roupa, ok, ele tem muitas coisas legais, mas ele também é um lugar que as pessoas doam várias coisas ali para dentro. Muitas peças ali são simplesmente roupas normais. E aí o primeiro desafio foi isso, transformar coisas que são normais em figurinos. E aí eu transformei várias peças de roupas que tinham ali, coloquei nessas peças, nesses projetos, nessas peças de teatro, e foi maravilhoso. Aí, essas minhas primeiras experiências como figurinista no DAD foi na peça do Bruno Fernandes, o Teco, e na peça do Léo Tchotcholovics, que é Só o Leiteiro Lá Fora. Que foram peças onde eu olhei o que tinha no guarda-roupa, que era somente o único material que eu tinha, eram peças sem nenhum orçamento também para o figurino, e eu encontrei peças de roupas ali que não fossem consideráveis figurinos, na verdade, que eram roupas bem habituais, bem normais, porque o guarda-roupa ele recebe doação de tudo que é tipo de coisa. Ele recebe tanto as roupas mais estranhas do mundo, que tem aquela cara de figurino, quanto uma blusinha branca regata. Então, eu fui lá e retransformei várias peças que tinham no guarda-roupa, transformando elas, assim, em figurinos para essas peças. E aí foi essa a minha primeira experimentação ali dentro, assim. Depois a gente teve, é claro, a gente já começou a pensar em próximos desfiles, começou já a ter uma consciência, uma cultura no guarda-roupa das pessoas irem lá pegarem roupas, muito também de me consultarem sobre o que tem lá, sobre o que eu achava que deveria ir, Então, ali foi a minha formação, assim, também nesse trabalho de observar o figurino, de conseguir aconselhar as pessoas, de dizer por que eu acho que aquilo deveria ir para a peça tal ou não, por que aquilo não combina com tal personagem. E foi muito bom, assim, porque a gente sai um pouco dessa camada superficial de simplesmente, eu achei isso aqui interessante, eu quero experimentar tudo que tem aqui, eu vou pegar isso que é o mais esquisito e levar para minha peça. Não, as pessoas chegavam lá e eu perguntava por quê, quais são os sentimentos do personagem, quais são as cores que representam o personagem. E eu acho que tudo isso é muito importante, principalmente pensando que, ok, no teatro a gente tem essa vivência meio do presente, assim, as coisas podem ser mais estranhas, elas podem ser maiores, só que, por exemplo, quando tu vai para o cinema, e isso é uma experiência que eu tenho, hoje em dia eu ando fazendo bastante, é que no cinema tu não vai ter esse tempo de experimentação que tu tem no teatro, assim, não, tanto de ensaio quanto de preparação como figurinista. Tu vai ter uma pré-produção, assim, de um mês, onde tu vai conhecer o roteiro, tu vai ler o roteiro, e tu vai ter que correr atrás já de falar com o diretor de arte, descobrir o que as pessoas vão vestir, qual é o orçamento, se tem orçamento, e correr atrás de tudo que é possível num prazo minúsculo, fazer uma experimentação única antes de gravar, onde tu vai ver o que tu acertou, onde tu errou, geralmente é mais sobre tamanhos e cores, e depois tu já vai estar lá, botando um negócio para a pessoa gravar. E, claro, tu vai tendo que se treinar para ler um roteiro e já, quando tá lendo, o cara levou um tiro, eu vou ter que conversar com o diretor para ele não ficar com o sobretudo de veludo na cena que ele leva o tiro, porque eu não vou conseguir vários sobretudos de veludo, ou sobre os sentimentos que o personagem está pensando. Então, nesses momentos é que o trabalho da figurinista se torna mais desafiador e mais específico também, porque tu tem a chance de contar uma história, só que tu tem que pensar nisso rápido, e tu tem que pensar como que tu pode ajudar o ator em tudo isso, assim, porque ele também não vai estar tendo todo o tempo que a gente tem numa peça de teatro para se desenvolver e desenvolver aquele personagem. Às vezes tu vai ter um ensaio de mesa antes de gravar um curta-metragem, ou até mesmo um longa. E aí que tu vai estar dando essa chance da máscara poder servir de uma forma que liberte o ator para ele não ser ele mesmo ali, ele poder desenvolver melhor aquele personagem.
Então, eu tive muitos casos disso, assim, de, tipo, o ator é chamado lá do São Paulo para vir pro negócio, ele chega um dia antes da gravação, ele tá super nele, ele não conseguiu conversar com o diretor, não teve nenhum apontamento, só leu o roteiro. Frio, total. Aí tu vai lá, bota uma roupa nele, transforma ele, enche ele de camadas e camadas, vai contando por que tu pensou naquele figurino, o que tu acha que aquilo ali tá contando. Ah, porque eu li o roteiro e eu achei que ele gostava de tais músicas quando ele era adolescente, então ele vai botar uma jaqueta de couro, e ele tá em tal situação econômica agora, então eu escolhi tais tecidos, e isso é o jeito que tu vai contar a história quando tu é o figurinista, assim. E ele é muito importante porque ele vai estar aparecendo diretamente na tela o tempo inteiro e tu vai estar dando tudo que tu pode para ajudar o ator a conseguir entrar no personagem e sair um pouquinho de dentro de si, assim. E quando isso acontece é muito especial, assim, porque as pessoas chegam lá e dizem, nossa, só tinha decorado o texto, não tinha entendido nada do que era, mas aí tu me fez enxergar o personagem de uma forma totalmente diferente, eu me vi no espelho e, nossa, eu sou outra pessoa, não, agora eu sou o bandido, assim, assado. Muito obrigada. E é muito legal, é muito legal. Que lindo esse jeito que tu conta isso pra gente. Querida, eu queria que a gente pudesse ter uma noção, a partir do teu jeito de perceber, como que tu acha que, assim, sendo uma mulher de teatro, eu sei que tu é atriz e especialmente figurinista, mas, assim, como que uma mulher de teatro, na tua condição, com a tua idade, nesse momento de mundo, como tu percebe, assim, algum preconceito em relação ao fato de seres mulher, algo nesse universo, tu percebe, tu identifica o machismo nesse universo? Olha, eu acho que o machismo está presente direto nos nossos universos, assim, né? Tipo, acho que a gente está lidando com ele todos os dias. Acho que ele é muito forte, principalmente trabalhando com cinema, assim, ainda. Tu vê poucas mulheres e ocupando áreas muito específicas ainda. A gente está aí correndo atrás de encontrar os nossos papéis, de poder se colocar ali na linha de frente, de ser roteirista, de ser diretora de arte. É difícil tu ser diretora de arte hoje em dia também para um filme. Geralmente tu vai encontrar as mulheres em papéis, sei lá, figurinista ou maquiagem ou sei lá o que, coisas que são às vezes que a gente considera até, sei lá, menores dentro da hierarquia assim que existe. Mas eu acho que é isso, acho que a gente está lutando para chegar nesses lugares. Eu acho que a gente tem que continuar e eu acho que existe esse preconceito de ser na sociedade, assim, quando tu é uma mulher de teatro, tanto quando tu tenta se inserir no meio do cinema, quanto dentro do próprio teatro mesmo. Acho que a gente ainda está vivendo uma coisa que é complicada da gente achar um destaque, da gente poder encontrar quais são os meios de continuar trabalhando nas nossas áreas. Acho que no momento é bastante precário, já faz algum tempo que é precário, mas a gente está numa situação onde a gente está todo mundo aí aprendendo como viver o teatro, como trabalhar nele. E acho que todos os dias a gente está nesses embates, assim. Acho que teve muitas coisas quando eu fui começar as minhas experiências no cinema que me alertaram sobre essas coisas, assim. Por exemplo, no teatro a gente tem esse costume maior de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de se dividir, de aprender a trocar favores, digamos, a ser muito econômico, porque a gente está acostumado com o que é precário. E aí, às vezes, quando uma pessoa assim chega dentro desses ambientes, tu é meio visto como uma pessoa que tá ali, tipo, tentando fazer de tudo porque talvez tu não faça nada, ou tem muito o preconceito de achar, principalmente na atuação, assim, de que o pessoal do teatro é muito grande, que o pessoal do teatro é muito expansivo, que o pessoal do teatro não vai estar pronto para fazer um filme, por exemplo, porque a gente é essas coisas que parecem uma drag queen gigante passeando na rua, que é quase um carro alegórico. Só que não, eu acho que foram essas situações, principalmente onde eu estive na faculdade, onde me obrigaram a
tentar me abrir, a ser grande, a falar alto e a gritar e a pular, que me fazem ter a sensibilidade quando eu tô numa situação atuando que tem que ser menor e sensível, tudo isso parecer mais fácil, mais orgânico, sabe? Uhum. E eu enxergo muito isso, principalmente pensando que quando eu tô em alguma produção, alguma coisa, eu insisto muito que a gente chame mulheres e que a gente chame pessoas que são do teatro para estar ocupando esses espaços, porque tu vai ver que são pessoas que se acostumaram a fazer muito mais, sabe? E que são pau para toda obra, digamos, sabe? E eu acho que é isso que é o caminho, assim. Acho que a gente deveria começar a ligar mais tanto teatro quanto cinema, para que a gente consiga se enxergar ambas as artes e os núcleos que existem no Rio Grande do Sul de uma forma mais amiga, mais companheira e capaz de aproveitar os talentos de ambos os lados. Eu acho que nós, como mulheres, temos que continuar aí segurando a barra, tentando criar roteiros que façam jus às possibilidades que a gente é capaz de apresentar. E diretoras, por favor, muitas diretoras. Porque é isso, acho que a gente está numa fase muito de transformação. Eu fico muito feliz de eu ter vivido e estar vivendo esse momento onde a gente está questionando tanta coisa, onde a gente está perguntando sobre tudo, onde a gente já não está aceitando facilmente um roteiro machista ou simplesmente participar de um filme lá onde eles vão te pedir para ficar pelada sem ganhar nada, sabe? Todas essas coisas eram normais, mas eram anormais quando eram normais. E a gente tem que aprender agora qual é o nosso lugar, o que a gente aceita, e a fazer coisas diferentes disso, porque já existe muita coisa, assim. E eu acho que isso é um papel que está muito para nós, assim. A gente chegou a hora da gente ter a nossa voz e falar bem alto. E criar arte pra gente também, porque coisa para masculina, hétero, cis, branca, já tem pra caramba e tá ficando meio jurássico já, tá passando. Thaís, eu gostaria de saber de ti, das tuas referências. Como figurinista, eu sei que é uma área que a gente ainda não tem tão aprofundada, os conhecimentos dessa área, tanto que um dos nossos projetos dentro do guarda-roupa foi dar visibilidade para o guarda-roupa e para a questão, enfim, do trabalho todo que se desenvolve sobre figurinos. O que tu traz como referência para, assim, te vendo como uma figurinista, quais são as tuas referências? Em termos de literatura, em termos de espetáculos, coisas que tu assistiu, enfim, diverso. Pessoas, talvez, também. Então tá, referências. Eu tenho muitas referências que são diretas, assim, na verdade, de atores, vendo eles em muitos papéis, tipo a Tilda Swinton, a Meryl Streep, obviamente. Porque é isso, né? Como eu ainda tento focar mais como atriz, eu vejo muito o figurino em cima de quem tá atuando, assim. Então, tem muito isso. Mas eu acho que a referência tá em tudo. Acho que quando a gente tá criando também um projeto, tu vai criar as referências a partir dos personagens. Então, é um espaço muito aberto. Mas eu tenho... O que eu tenho? Eu sou apaixonada por RuPaul. Pra mim, é a maior escola de figurino do mundo. Essa é a real. Assim, ó... É tipo tudo. Porque é isso, no teatro a gente vai estar lá, às vezes sem saber o que tu pode fazer. E tu tem ali nesse programa, no RuPaul Drag Race, tu tem uma experiência de ver as pessoas muito próximas da nossa realidade, claro, às vezes com mais materiais. Mas é isso, eles estão lá... O universo drag em si, né, tem isso. Tu vai lá e vai se expressar muito a partir do figurino. Tu pode ser milhões de coisas a partir do figurino e ele que vai te dar
esse norte de como que tu vai se comportar naquele dia. E isso é uma coisa que eu levo direto para mim, assim, porque todo santo dia, quando eu vou me vestir, eu vou pensar nessas coisas, assim. Eu tenho muito isso de me vestir naquele dia oferecendo para o mundo uma coisa que eu acho que as pessoas me merecem naquele dia daquele jeito e enxergar aquela parte de mim, e nem eu mesma sei definir qual é o meu estilo, porque um dia eu vou estar gótica e no outro dia eu vou parecer vestida dos anos 50. Então é isso, eu acho que eu sou o meu espaço de experimentação, eu acho que essas coisas como esse programa são maravilhosas, porque tu vai aprender como experimentar coisas e como materiais diferentes podem ser usados e como coisas muito pequenas podem se transformar em coisas muito grandes. Então, eu acho que isso, para mim, foi das primeiras referências que fazem sentido, assim, no sentido prático mesmo. E é por isso que ela me encanta tanto. Não tá olhando ali um figurino, sei lá, simplesmente de um filme hollywoodiano que tu não vai conseguir criar algo parecido porque tu não vai ter aqueles materiais. Que mais? Do Rio Grande do Sul, a gente tem a Liane Venturella, que também já fez figurino e atua, então eu sou apaixonada por ela. Que mais? Temos a Rocotinhas, temos o Rabaduck. Ai, aquela roupa que ele fez no... Em Chamas! Em Chamas! Nossa, aquele figurino do Em Chamas é maravilhoso. Foi um dos que eu mais gostei ano passado, eu acho. Foi a coisa mais linda. Acho que o figurino ele chama mais atenção do que tudo naquela peça. Assim. Ele é muito um ponto de partida para todos os personagens que foram criados ali. Acho que é uma baita inspiração. Acho que é isso. O que mais que eu tenho para falar? Sempre tem o David Bowie, que é outro que é um esquisito, que eu sou apaixonada por todas as roupas dele. Acho que é isso. Acho que eu me inspiro muito em coisas que são pessoas que são estranhas e como elas podem ser diferentes com as roupas delas. Acho que tem gente de todos os lados que nos inspiram nesse sentido. Eu tenho essa relação muito forte com a Júlia Santos, que era uma coisa muito louca, a gente não se conhecia ainda, ela fazia o DAD, e tava lá, sempre aquela mulher linda, com uma roupa muito diferente cada dia, e a gente só se olhava uma para outra e dizia, meu Deus, rainha, como tu tá linda. E ela ia lá e falava a mesma coisa de algum acessório que eu estivesse usando, e a gente seguia nossas vidas. E aí um dia chegou o ponto que a gente se aproximou, e a gente, meu Deus, como tudo isso tem a ver com a gente, como... A gente é parecida nesse sentido porque a gente é muito diferente, só que estamos aqui todos os dias inventando uma roupa diferente. As pessoas até chegam nos xingar dizendo, meu Deus, vocês vêm pro DAD se arrumando, parece que tem uma festa todos os dias para ir. Mas não, é só porque a gente quer ter a chance de experimentar e de ser ousada todos os dias quando tu acorda e fazer alguma coisa desse gênero. E ela foi se transformar numa baita parceira para mim, porque a gente trabalhou como figurinista juntas em mais de um projeto, sempre foi uma coisa... muito legal, muito bonita. A gente teve um muito específico que foi o clipe da TEM, do Trabalhos Espaciais Manuais, que a gente fez com direção do Martino Piccinini, que foi legal que eu pude desenhar os figurinos, que isso era uma coisa que eu ainda não tinha feito, ter a chance de só criar algo mais maluco que eu pudesse, e eu tinha que criar figurinos para uma banda, onde eles iam estar vestidos de astronautas, e depois esses figurinos iam ter que poder ser usados para shows, então ia ter que ser um figurino que ele tivesse muitas possibilidades, que ele pudesse diminuir, aumentar e tal, e todos eles iguais, macacões. Só que era isso, eu queria dar personalidade para cada um, então eu entrevistei cada um da banda, descobri o que era um pedacinho de manga, um pedacinho de gola, uma coisa diferente para cada um, fiz um desenho, um croquis para todo mundo, assim, foi uma coisa bem legal. E aí depois a gente levou para Mari Falcão costurar a primeira versão, depois eu ia colocar só detalhes brilhantes e coisas retiráveis. E foi muito bacana esse trabalho, assim, porque a Mari também é uma grande inspiração para mim, ela é tudo nessa vida do teatro e de figurino, qualquer um que conhece ela, porque assim, eu entrei no DAD vendo só muitas peças que eram feitas com os figurinos que ela costurava, e ela é a rainha de entender o que passa na nossa mente maluca e colocar aquilo em matéria. Nossa, é maravilhoso, assim, ela é uma grande professora para mim, assim, hoje qualquer
qualquer trabalho, qualquer projeto que eu tenho, eu vou lá, ligo para ela, pergunto se ela pode participar comigo, se eu posso inventar uma roupa para ela costurar que é muito doida, ou então como que eu poderia fazer. Eu acho ela maravilhosa, ela é uma grande inspiração. E é isso, gente. Nós três juntos, pelo menos nesse processo, assim, foi um negócio incrível, porque a gente foi lá, criou alienígenas, criou astronautas, criou... Muita gente do DAD foi alienígenas depois, que eram os figurantes do clipe. É muito bacana, muito lindo, assim. É um dos figurinos que eu mais gosto de ter feito, assim. Eu tô olhando atrás de ti essa visão aí desse disco que pode nos levar para um mundo melhor. E tu falando desses alienígenas, já viajei um pouco contigo aqui. Querida, o fato é que a gente está chegando no final da nossa entrevista e daí eu quero saber, eu deixei de perguntar alguma coisa que tu quer contar? Tem algo que eu não perguntei que para ti é importante dizer, salientar, trazer aqui pra gente? Acho que é isso. Tu que manda aí. Então vou te dar um desafio difícil agora. Tá, vai lá. Se tu tivesse que dar um conselho para os bichos de teatro da URGS, assim, as novas gerações que vão entrar no DAD, as novas pessoas que vão começar a estudar teatro, o que tu diria para essas pessoas? Tá bom. É um desafio difícil mesmo, mas vamos lá. Eu acho que o teatro é uma coisa maravilhosa. É óbvio que eu sou bem apaixonada. E eu acho que principalmente para quem é os bichos que estão entrando no teatro, eu fui fiscal de prova específica muitas vezes, assim, justamente porque eu gosto de acompanhar essas etapas e de ver as pessoas ainda com aquela vontade de fazer, que às vezes elas nem sabem o que elas estão esperando sobre tudo isso, mas tem a vontade, tem um desejo, um sonho muito grande ali por trás. Eu acho que é um dos momentos mais bonitos que tu vai ter quando tu entra assim na faculdade. Acho que o meu maior conselho é sobre aproveitar isso, na verdade, porque eu vejo muito o primeiro ano de faculdade de teatro, ou qualquer primeira experiência em teatro, assim, depois que tu deixa a infância, sei lá, a adolescência, uma coisa muito nina, assim, da gaivota, sabe? Tem isso, é um pouco ingênuo, é um pouco sonhador demais, é um pouco querer fazer mais do que tu sabe fazer, mas é lindo, porque, tipo, tu tá ali naquele momento e eu acho que o maior conselho que se pode dar é realmente se permitir tudo isso, sabe? Experimentar tudo, aproveitar muito enquanto tu tá apaixonado e ainda não sabe tudo que tu tá esperando e ainda tá recém vendo todas essas coisas. Eu acho que é a melhor coisa do mundo. Acho que se eu pudesse voltar nesse primeiro ano milhões de vezes, eu faria ele milhões de vezes, porque ele é o mais gostoso de todos. É o que tu ainda não teve, sei lá, nenhum baque sobre isso, não ficou lá pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Não, tu tá ali e eu acho que tenta evitar o momento do meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da tua vida, o máximo que tu puder. Porque, é muito importante parar uma hora e pensar sobre isso, só que enquanto tu tá só experimentando coisas e se permitindo e se abrindo e descobrindo coisas de ti que tu ainda não sabia, tirando coisas de ti que tu não pode tirar e descobrindo também as lutas que tu pode lutar, porque eu acho que é isso que é o espaço da faculdade também. É o melhor momento, porque tu vai conhecer os rostos que vão estar ali junto contigo na batalha, que vão estar ali do lado de ti no protesto, que vão ser as pessoas que vão trabalhar contigo no futuro, que tu vai montar um grupo, sei lá, vai participar de uma peça, disso, daquele outro. Então, eu acho que é sobreviver mesmo. É tipo, sobreviver e sobreviver, assim, tipo, aproveitar o máximo desse momento, porque ele é casca, é difícil, é complicado tu fazer teatro, mas é o melhor de todos. Então, é isso. Querida, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada por essa entrevista linda, mas também muito obrigada pela tua contribuição dentro do guarda-roupa do DAD, que certamente não seria o mesmo sem ti.
Todo mundo sabe que eu não sou desta área, minha área é outra. Ter te encontrado fez toda a diferença no caminho, no meu caminho. Muito obrigada pela tua participação na minha vida. A gente sabe que isso extrapola o espaço do guarda-roupa, mas eu te agradeço muito especialmente pela tua luz e por tudo que tu contribuiu e tem contribuído e continua contribuindo. A gente segue fazendo o desfile do guarda-roupa, tem sido uma honra acreditar nos sonhos, sonhar junto contigo, imaginar que outras possibilidades existem, que o mundo está aberto para a gente criar. Valeu, querida. Muito obrigada. Eu agradeço. Ei!